Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Cris Bragança, né? E hoje eu vim falar com vocês, gente, a respeito de leitura, né? De ler livros e como a gente aprende muito com as leituras dos livros. Pelo menos eu já aprendi muito. E quem me acompanha eu já falei, acho que por aqui também, não sei se foi na rede vizinha, mas sobre finanças. Eu já passei por uma fase muito difícil na minha vida financeira por falta de controle financeiro, falta de educação financeira. E nesse período, o que me ajudou muito foi a leitura. Por quê? Porque eu estava toda endividada, né? Não tinha dinheiro nem para pagar um curso para aprender com educação financeira, nada disso. Então, na época, né, o que me ajudou muito foram os blogs, né? E que tinha os blogs que falavam sobre finanças, eu lia bastante esses blogs e me ajudou bastante. Então, a leitura eu acho muito importante porque nos ensina muito. Depois eu comecei a ler livros, né? E um livro que me impactou muito, né, em relação à vida financeira, em relação a administrar bem as minhas finanças, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. E certa vez, no escritório onde eu trabalho, conversando sobre finanças, eu falei sobre isso, que um livro que foi um divisor de águas assim na minha vida financeira foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque eu até falei assim, se eu soubesse, eu teria lido ele na minha adolescência ou na minha infância mesmo, propriamente dito, para eu de lá já começar a tomar atitudes, né, para mudar a minha vida financeira. Hoje, com certeza, a minha vida financeira seria outra, muito melhor, por conta, se eu tivesse, né, na verdade, se eu tivesse lido esse livro mais nova. E com a maturidade também a gente vem aprendendo mais coisas. Quando a gente é novo, a gente pensa de uma forma, toma decisões de uma forma que hoje talvez a gente não tomaria na mesma situação. Eu, por exemplo, já mudei muitas coisas na minha vida relacionada à minha maneira de pensar, coisas que eu fiz no passado de uma forma que hoje eu não faria e que hoje eu já não fiz, assim, hoje eu não faço atitudes que eu fiz no passado que depois, né, na fase mais madura, eu tive que tomar decisões relacionadas à mesma situação e eu tomei uma atitude diferente. Porque a gente vai aprendendo mesmo ao longo da vida, né? Conforme a gente vai amadurecendo com as experiências de vida, né? Que experiência é tudo, né, gente? Eu costumo conversar, né, com as pessoas mais próximas a mim, que às vezes nem não é, às vezes eu não estou falando aqui, né, gente, contra estudar, contra se formar, não é nada disso, né? Até porque eu também já fiz a minha faculdade, já fiz a minha pós-graduação e às vezes eu tenho um certo pensamento de fazer até outra faculdade. Estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais, é muito importante, mas existem pessoas que ganham pela experiência e não pelo estudo propriamente dito. Eu conheço pessoas que têm a mesma, vamos dizer assim, não a mesma formação, né? Formações diferentes, no caso assim, uma a nível de faculdade, a outra não, de um curso, mas a pessoa que tem o curso, pela vivência, pela experiência, sabe muito mais coisa do que aquela que tem a faculdade. E então eu acredito muito na experiência, né? Acredito assim porque é algo assim relevante para as vivências, né, na vida assim. E conversando, né, continuando lá no escritório, a gente falando sobre o divisor de águas, né, quando eu falei que o livro Pai Rico, Pai Pobre foi um divisor de águas na minha vida financeira, o meu patrão falou que o livro que foi um divisor de águas, perdão, na vida financeira dele, foi o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que é esse livrinho aqui, gente, olha. E eu nunca tinha, quando ele falou, isso já tem um tempo, não foi? Eu li esse livro essa semana
mas já tem um tempo que ele falou isso comigo, já tem até mais de ano, talvez. E eu fiquei curiosa para ler esse livro, né? Porque eu gosto muito de ler sobre finanças, não só sobre finanças, gente. Eu gosto de ler assuntos variados, né? O que me interessa, eu vou lá, compro e leio. Gosto muito, a predominância maior é finanças e coisas relacionadas à saúde, né? Para tratar da saúde, parte nutricional, porque eu sou diabética, né? Também, então eu procuro ler muito sobre essas coisas para me ajudar no controle glicêmico e tal e tal. E quando meu patrão falou sobre isso, sobre esse livro, eu fiquei interessada, mas eu procurei por ele assim, mas não cheguei a comprar. E passou. Eu já tinha outros livros aqui em casa lendo e tal. Aí, esses dias, eu comentei com meu marido, né? Eu falei assim, eu quero muito ler depois, eu quero colocar na minha lista o livro Pai Rico, Pai Pobre. Perdão, o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que o meu patrão falou e tal, tal. Aí ele falou assim, vou te dar ele de presente. Eu já li. Meu marido falou assim, eu já li esse livro. Ele é muito bom e eu vou ler de novo. E ele me deu de presente o livro. E confesso que eu fui, gente, de cara, assim, pensando assim, nossa, eu vou aprender muito sobre finanças. Meu patrão, né, tipo assim, mudou a vida dele com esse livro. E eu literalmente roí como um queijo. Esse livro fala do queijo, eu li literalmente, roí como se fosse um queijo. Eu li esse livro em 2 horas, gente, porque ele é pequenininho, ele é fininho, a gente lê rapidinho. Mas me surpreendi ainda mais, porque esse livro não é um livro que fala somente sobre finanças, não. Ele é um livro para a vida. Os ensinamentos desse livro ajudam você para a vida profissional, para os relacionamentos, para a vida financeira também, principalmente, mas é um livro assim que é importante que todas as pessoas leiam. Eu acho que é importante que todas as pessoas leiam esse livro. Eu sei que até no livro aborda sobre isso também, de pessoas que não aceitam mudanças, são teimosas e não aceitam nada que aconteça, vão continuar naquele mesmo comodismo. E eu também sou uma pessoa teimosa, muito teimosa, mas eu tenho uma mente aberta para certas coisas. Existem coisas que eu tenho os meus princípios e não mudo, mas existem coisas que eu tenho a mente aberta se for algo que eu acredito que vá melhorar. Então, esse livro me ajudou bastante, está me ajudando, né, na verdade, me ajudou bastante, está me ajudando e creio que vai me ajudar muito mais, porque um dos meus desafios constantes de vida é o medo, a insegurança, e isso, né, oprime a gente, inibe a gente, o medo atrapalha que a gente cresça, que a gente desenvolva e eu aprendi demais com esse livro, porque existem situações que às vezes a gente não avança por medo do novo, né? Tem uns trechinhos do livro até aqui que fala sobre isso, né? Se a gente não mudar, né? A gente continua naquela mesma situação, às vezes assim, terrível, por você não tentar mudar, com medo de piorar. Mas e se melhorar, né? A mudança muitas das vezes faz você melhorar. Então, que possamos refletir sobre isso. Tem até uma pergunta aqui no livro que fala assim, o que você faria se não estivesse com medo? Porque com o medo a gente deixa de fazer muita coisa, né? E tem outras partes aqui, eu até cheguei a postar na rede vizinha umas partes interessantes, umas frases interessantes que esse livro fala, porque muitas das vezes a gente perde oportunidades por causa do medo ou por causa do comodismo. Eu sou uma pessoa, gente, que eu mudei muitas coisas na minha vida através da leitura, né? Aprendi muitas coisas através da leitura. Eu leio desde a adolescência. Na minha adolescência eu só lia romance, fantasias, essas coisas assim, né? Mas depois que eu fui... E Bíblia, né? Bíblia eu leio desde criança. Sempre li Bíblia. Mas depois que eu amadureci, fui lendo outros tipos de livros que me fizeram
mudar muitas coisas, muita forma de pensar. Me ensinou muito, até mesmo, como eu já falei aqui no início, na vida financeira, mesmo na época que eu vivia no descontrole total, o que foi me ensinando a controlar a minha vida financeira foi através de leitura, através dos livros, que eu fui aprendendo muita coisa. Hoje minha vida é outra. Nos meus 20 e poucos anos, gente, eu só sabia receber meu salário e gastava ele por inteiro, e o cartão de crédito era a extensão do meu salário. E adivinha com o que eu gastava, gente? Roupas, sapato e bolsa. Acessórios, coisas de maquiagem, a vaidade, né, era muito grande quando eu era mais nova, mas o problema não é em si só a vaidade, não, porque mulher precisa ser vaidosa, se cuidar, sim. Não estou falando que você não deve comprar uma bolsa, uma roupa, um calçado, uma maquiagem, acessórios, não é nada disso, né? Não me interpretem mal. Eu estou falando do gasto desnecessário e do consumismo compulsivo. Eu lembro que eu trabalhava num lugar, né, eu sou do Rio de Janeiro, né, gente, e atualmente moro em Belo Horizonte, mas assim, eu trabalhava num bairro que tinha umas colegas que também trabalhavam nesse mesmo bairro, a gente não trabalhava no mesmo lugar. Elas saíam mais cedo que eu, ainda... elas saíam do trabalho por volta de 4h30, 5 horas, se eu não me engano, e eu saía às 18 horas. E elas saíam do trabalho, andavam pelo bairro lá, que era um centro comercial bem movimentado, olhavam as promoções que tinham, olha como são as coisas. Elas me ligavam e falavam, Cris, tem promoção na loja tal. Eu já saía da loja, eu não estava precisando de nada, gente. Eu já saía da loja, eu já saía do meu trabalho e ia direto para a loja que tinha promoção tal, porque as minhas amigas tinham me falado que tinha promoção lá. Não era porque eu precisava, era porque eu queria comprar porque estava na promoção. Então, com isso, eu fazia muito gasto desnecessário, coisa que eu não precisava, e vivia sempre na corda bamba. Corda bamba não, eu vivia com a corda no pescoço. Era sempre gasto a mais, sempre gastava além, era um desespero. E quando, enfim, que eu comecei a procurar ajuda para poder organizar a minha vida financeira, comecei a orar, pedindo a Deus, assim, a burrice eu já tinha feito, né? Comecei a orar a Deus para me dar. A minha oração não era para Deus fazer milagre, não, com as burrices que eu tinha feito, não. A minha oração era para Deus me dar sabedoria para eu organizar as minhas finanças, porque eu já tinha chegado àquele ponto. Então eu orava muito e foi aí que eu comecei a fazer pesquisa, né, na internet. Eu sempre fui muito futrica nesses assuntos de pesquisa. Comecei a fazer pesquisas, que eu encontrei os tais blogs, depois comecei a ler livros e hoje eu tenho uma mentalidade diferente. Mas o que trata esse livro é sobre isso, de você aceitar as mudanças. Ter que aceitar as mudanças. Então eu comecei a aceitar uma nova possibilidade na minha vida. Eu comecei a querer mudar, né? Então quando eu quis mudar, eu comecei a alcançar novas informações. Primeiro, como sair das dívidas. Comecei a me organizar para quitar as minhas dívidas, né? Comecei a fazer renda extra e quitando tudo que eu devia. Comecei a dizer não para muita coisa. Se eu não posso ajudar, por que eu vou ter que me virar porque muitas das vezes as pessoas me pediam dinheiro emprestado, ao invés de eu falar que não tinha, eu pegava emprestado para emprestar. Então eu só me prejudicava, e isso daí não é ajudar, isso daí é você se prejudicar. Você tem que ajudar quando você tem condições de ajudar. Se você não tem condições de ajudar, você tem que falar não. Não, eu não tenho condições. Só que eu não tinha coragem de falar não, porque eu queria ajudar e acabava me endividando mais ainda, só me afundando. Então eu comecei a procurar informações que me ajudaram, na verdade, me ajudaram. Hoje eu tenho uma outra mente, hoje eu tenho, sabe, uma visão totalmente diferente das finanças. Não sou uma pessoa rica, mas tenho consciência do que eu devo, o que eu não devo fazer,
compro com consciência, não saio por aí comprando as coisas mais como antigamente. E esse livro falou muito comigo, porque quem mexeu no meu queijo, né? Então eu consegui procurar novos queijos na minha vida. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. E para aquelas pessoas que vocês consideram importantes, me ajude, né, aqui para poder ter mais engajamento nesse vídeo, né? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.